Olá, eu sou o Thiago Della Libera Moreira e hoje vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Suíte Multiplataforma para Coleta e Gerenciamento de Dados oriundos de aparelhos móveis, ou como nós gostamos de chamá-lo, Mobil. Este trabalho foi desenvolvido por mim junto com meu colega e amigo Luan Moraes, sobre a orientação do professor Renato Mauro e colaboração dos professores Gustavo Guedes e Glauco Amorim. Este artigo é uma adaptação do nosso trabalho de conclusão do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sokol da Fonseca, mais conhecido como Cefet Rio de Janeiro. O nosso objetivo com este trabalho é fornecer um conjunto de ferramentas reaproveitáveis para cientistas interessados na coleta e análise de dados advindos do GPS, acelerômetro e giroscópio pertencentes a voluntários que colaboram com sua pesquisa. Estes voluntários cedem tais dados, deixando-se assim serem rastreados anonimamente pelo cientista dono da pesquisa cujo qual colabora. Por diversas vezes em nosso artigo, chamamos o cientista de usuário principal e o voluntário de usuário secundário. Nós oferecemos um conjunto de ferramentas que se divide em uma aplicação web, a ser utilizada pelo usuário principal, e um aplicativo para aparelhos móveis, que deve ser utilizado pelo usuário secundário. A primeira ferramenta é responsável pela gerência e visualização dos dados. Já a segunda tem como objetivo coletar e enviar os dados do celular do usuário secundário para o repositório de dados da pesquisa, que deve ser acessado pelo usuário principal, ou seja, o cientista. No decorrer do desenvolvimento de nosso trabalho, tínhamos sempre em mente que nosso conjunto de ferramentas deveria ser amigável para ambos os tipos de usuários que teríamos. Cada ferramenta deveria ser também portável para diversos sistemas operacionais. Por isso, escolhemos utilizar tecnologia de desenvolvimento web para a ferramenta gerencial da pesquisa e o framework de desenvolvimento híbrido React Native para a ferramenta de coleta. Mas de onde vem a necessidade deste projeto? Em nossas pesquisas iniciais, percebemos que diversos cientistas estavam interessados na interpretação de dados oriundos de sensores dos celulares de seus objetos de pesquisa. Porém, cada trabalho científico encontra sua própria maneira de coletar tais dados para que possam ser utilizados na pesquisa em questão. Essas ferramentas, muitas vezes, não são disponibilizadas para a comunidade científica, fazendo assim com que esse ciclo se repita. O maior problema é que, normalmente, o objetivo de tais pesquisas é a simples interpretação dos dados coletados. A forma como eles foram capturados geralmente não é tão importante. Logo, é perdido um tempo precioso de pesquisa por não haver alternativa de ferramenta de coleta reaproveitável no mercado. Como eu havia dito anteriormente, um de nossos objetivos era que as nossas ferramentas fossem portáveis para diversos sistemas operacionais, e por isso escolhemos utilizar o framework de desenvolvimento híbrido React Native. Um problema conhecido para desenvolvedores de aplicativos móveis que lançam mão de um framework de desenvolvimento híbrido é a performance durante a renderização. React Native propõe uma solução para tal problema, simplesmente por compilar a parte gráfica do aplicativo para código nativo da plataforma, ganhando assim muito mais desempenho. Este framework também nos permite criar funções específicas em código nativo, utilizando o chamado React Bridge. Assim, ganhamos performance em certas partes de nossa lógica de negócio que requerem mais desempenho. O framework tem um respaldo técnico da equipe do Facebook e uma curva de aprendizado boa, já que muito se assemelha com o framework de desenvolvimento web, React. Vamos falar um pouco da ferramenta de gerenciamento web? Ela tem como objetivo ser a ferramenta de criação, visualização e gerenciamento de projetos, e deve ser utilizada pelo usuário principal. Ela foi criada utilizando o Node.js, o framework de desenvolvimento web React, a biblioteca de criação de gráficos Chart.js e a biblioteca de plotagem de mapas Google Maps JavaScript API. Os projetos criados nesta plataforma podem ser manipulados pelo usuário principal, a fim de ditar o comportamento da aplicação móvel que captura os dados, especificando assim quais sensores devem ter seus dados capturados. Essa configuração vai de acordo com a necessidade da pesquisa do usuário principal. Mas como essa comunicação entre as duas aplicações acontece? Nós lançamos mão de um conceito chamado Feature Toggles e arquivos de configuração, para conseguir assim que a ferramenta web defina o comportamento da aplicação móvel. Em uma explicação breve, Feature Toggles são flags booleanas que têm influência em como o código de uma aplicação será executado.
Todas essas flags ficam guardadas em um arquivo de configuração salvo em nosso repositório de dados. Cada projeto de pesquisa, quando criado, ganha um arquivo de configuração que rege o comportamento do aplicativo de coleta de todos os usuários secundários. Aqui ao lado, podemos ver um exemplo de um arquivo de configuração e as features toggles contidas neste projeto. Nós escolhemos manter o GPS sempre ativado por padrão. Na ferramenta de gerenciamento, o usuário principal pode criar projetos de pesquisa personalizados de acordo com a configuração desejada para a ferramenta de coleta, essa utilizada pelos colaboradores de sua pesquisa. Ao final do processo de criação de um projeto, o usuário principal receberá uma chave que funcionará como referência para o arquivo de configuração do projeto. Essa chave é a única informação que deve ser compartilhada com os usuários secundários. Também é importante que o pesquisador possa exportar os dados coletados para utilizá-los da forma como lhe convém. Portanto, estes dados estão disponibilizados para download no formato JSON, um formato muito conhecido pela comunidade científica. Por fim, para atingirmos nosso objetivo com a ferramenta web, foi dada a possibilidade ao usuário principal de visualizar os dados contidos nas entradas submetidas pelos usuários secundários. A aplicação móvel, por sua vez, é a ferramenta de coleta e envio dos dados. A mesma deve ser utilizada pelo usuário secundário. Esta aplicação foi desenvolvida utilizando o framework de desenvolvimento híbrido React Native e as bibliotecas React Navigation e Airbnb React Native Maps. Para não inviabilizar o uso da aplicação em conjunto com outros aplicativos do aparelho do usuário secundário, foi criada a opção da coleta de dados ser feita em segundo plano, dando ao usuário o poder de continuar a utilizar seu aparelho normalmente, enquanto contribui para uma pesquisa. Para que o usuário saiba que nossa ferramenta está coletando dados de seu percurso em segundo plano, é mostrada uma notificação no topo de seu telefone. Esta notificação informa que nossa aplicação está funcionando normalmente. Na animação na direita, podemos ver que a primeira coisa que o usuário secundário deve fazer ao abrir o aplicativo pela primeira vez é introduzir a chave de referência para a pesquisa cujo qual quer colaborar. Essa chave deve ser entregue a ele pelo pesquisador. Lembrando que o usuário pode também escolher escanear um QR Code com a chave de referência dentro dele. Após esta etapa, será mostrada uma lista com os projetos de pesquisa adicionados. O usuário deve selecionar o projeto com o qual deseja colaborar e pressionar o botão Start. Neste momento, começa a coleta de dados de acordo com o que foi definido no arquivo de configuração do projeto. Caso o aplicativo seja minimizado durante a coleta, uma notificação será mostrada e os dados continuarão a ser coletados em segundo plano. Logo após a captura ter começado, pôde-se perceber que o botão Start havia mudado sua escrita para Stop. Após o usuário chegar ao seu destino, o mesmo deve pressionar este botão, então seus dados serão enviados e seu trajeto será mostrado para ele em um mapa plotado na tela. Como forma de demonstrar os resultados obtidos pelo conjunto de nossas ferramentas, mostramos aqui algumas entradas interessantes de uma pesquisa. Lembrando que todas as visualizações aqui mostradas estão disponíveis para o usuário principal na plataforma de gerenciamento. Podemos ver aqui o trajeto de um usuário que utilizou-se de um carro particular como meio de transporte. Podemos ver também os dados do acelerômetro e do giroscópio. Agora no mapa, vemos o trajeto de um usuário que escolheu um ônibus como meio de transporte, bem como os dados do acelerômetro e do giroscópio deste trajeto. Por último, para testar o potencial de nossa plataforma, vemos o trajeto de um usuário que escolheu uma lancha como meio de transporte. Vemos também os dados do acelerômetro e do giroscópio deste trajeto. Para avaliar a usabilidade de nossas ferramentas, utilizamos o System Usability Score, criado por John Brook em 1996. Neste teste, obtivemos uma pontuação de 84,8 pontos para a aplicação móvel e 73 pontos para a aplicação web. Esse decaimento em nossa pontuação para a ferramenta web pode ser explicado talvez pela maior complexidade da mesma. Concluímos então acreditando que atingimos nosso objetivo de criar uma plataforma reaproveitável para a coleta de dados de sensores em dispositivos móveis, entregando ferramentas portáveis e de fácil uso, dando assim uma alternativa a cientistas interessados em coletar, gerenciar e analisar dados oriundos do GPS, acelerômetro e giroscópio de dispositivos. Até mais!